Então eu vou começar a fazer aqui uma almofada dessa camiseta. Primeiro eu fiz, tirei a medida dela e eu vi que ela tem 50 por 50. Aí eu passei para cartolina esse tamanho e tô colocando por cima da camiseta para ver se vai caber toda essa estampa. Então eu dobrei a camiseta no meio e eu vou tirar só a manga dos dois lados, porque para colocar a manga eu ia ter que fazer um outro acabamento, não ia ficar legal. Cortei aqui um lado, agora eu vou cortar o outro. E desse jeito eu consegui manter aí os 50 por 50. Tirando essa parte vai ficar 45 centímetros. Mas deu pra ficar legal a almofada. No final você vai ver que não deu tanta diferença assim. Então eu tirei essa parte da manga dos dois lados. Deu pra cortar fácil, como é tecido de algodão e a malha, aí deu pra cortar legal. Aí aqui é a parte da frente da camiseta e a parte de trás. A estampa de trás e da frente não tá na mesma linha. A parte de trás ela tá mais para cima, tá mais perto da gola. Aí o que eu fiz? Eu peguei só a parte de trás e vi ali a medida e vou tirar só a gola, que eu não vou usar essa gola e dá pra manter ainda a medida de 50 por 50, que eu tô usando a cartolina pra acompanhar essa medida, sem ter que ficar toda hora colocando a fita métrica, tudo. Aí por isso que eu cortei na cartolina. É só colocar por cima e ver que tô mantendo essa medida. Então na parte de trás da camiseta eu tirei a gola. E aí fica a parte da frente com um pedaço da gola ainda, que eu também fiz aí uma linha reta e tirei ela. Só o pedaço da gola na linha da gola mesmo. Assim eu consegui ver a medida, que ia usar a estampa inteira, para não tirar nada dessa estampa. Coloquei aqui a cartolina e consigo ver que a parte de baixo tá pegando a estampa se eu colocar a cartolina toda para cima, né? Então peguei a régua e coloquei por cima, risquei e depois eu coloco aí a cartolina para ver se eu deixo de pegar a parte de baixo na estampa. Fica mais fácil dobrando assim, porque a cartolina estava cobrindo toda a estampa, né? Então eu dobrei a cartolina e vi mais ou menos onde era que eu podia riscar para depois cortar. Coloquei a cartolina por cima, ela dobrada no meio, deu para ter uma ideia de onde que eu posso começar para fazer a medida. Aí eu dei 2 riscos assim na parte de cima e de baixo para não pegar a estampa. Essa é a parte da frente da camiseta. Por ser malha ela fica enrolando muito, aí toda hora tem que ficar arrumando essa barra, né? Depois eu passei no ferro para ajudar na hora da costura. Mas então, aí aqui eu dei só um risquinho só para eu ter uma ideia da onde cortar, da onde riscar. Então com a régua eu coloquei por cima da estampa e deu para ver que não ia pegar a estampa onde eu poderia cortar. Aqui eu risquei para ver o tamanho, né, que ia ficar. E aí depois eu peguei a cartolina, que tem 50 por 50, coloquei na linha que eu acabei de riscar na parte de cima e risquei a parte de baixo, que aí eu sei que essa parte da camiseta, esse risco que eu fiz, tem 50 centímetros de uma linha até a outra, né?
O outro lado já tá cortado, então só ficou faltando esse lado. E esse deu certinho, eu sei que na hora que eu cortar não vai pegar essa estampa. Essa é a parte de trás da camiseta. Fiz a mesma coisa que a parte da frente. Coloquei aqui a régua, risquei e depois coloquei a cartolina e vi que a parte de baixo tinha a medida também, de uma linha até a outra, 50 centímetros dessa de altura aqui da camiseta. Depois eu coloquei o zíper na parte de baixo, aí ela ficou bem escondido esse zíper também. Apesar de eu ter colocado um zíper simples, comum, mas deu pra esconder ele. Então aqui eu risquei a parte de baixo com a ajuda da cartolina. Na hora que eu tirei a cartolina, eu vi que se eu costurasse ia pegar esse 2012. Então não ficou legal. Eu tive que riscar novamente a parte de cima, descendo um meio centímetro. Eu desci só meio centímetro, aí eu não pego nem a parte de cima da estampa e nem a parte de baixo, depois de eu costurar, né? Porque essa costura que eu fiz, ela tem o pé de máquina que é 0,75. Do jeito que estava antes, eu ia costurar e ia ficar por cima da estampa e eu não achei legal. Risquei novamente com um pouco mais de distância da estampa, para depois poder cortar. E aí com a cartolina, ó, fica super fácil. Essa cartolina já tem a medida que eu quero. Só colocar em cima, risquei novamente, desconsidero o primeiro risco. Esses riscos que eu faço assim é para eu lembrar que não precisa cortar esse, sim o outro. A linha de novo, que esse tecido ele vai enrolando, é por ser malha, ele vai enrolando todinho. Eu quis cortar com a tesoura essa parte e dá pra riscar e depois cortar. Fica certo assim, fica legal de fazer. As outras partes fiz tudo com cortador também. Então dá para cortar dos dois jeitos, tanto com o cortador quanto com a tesoura. O importante é sempre alisar assim esse comecinho, porque ele fica meio enroladinho, mas dá para cortar. E riscar e o molde. Ter sempre um molde e o giz para ajudar na hora de cortar tecido. Qualquer tecido para cortar assim só de olho fica impossível. Tem que ter sempre a régua mesmo e o giz para ajudar. Então a parte de trás já está cortada. A parte da frente, como eu já tinha riscado, eu só coloquei aqui a régua e passei o cortador. Uma vez só, esse tecido já fez o corte retinho. Quando eu for costurar, essa estampa vai ficar longe da minha costura. Deu pra ficar certinho na costura. Ó, então essa é a parte da almofada, da parte da frente, que era a parte da frente da camiseta. E essa o que era a parte de trás da camiseta. Então eu vou colocar o zíper. Esse zíper é aquele que você compra no mercado, lojinha, né, de armarinhos. Vou colocar desse lado primeiro. Ele é o número 3, ele é fixo, acho que é tamanho 45 centímetros. Aí eu coloquei na parte de baixo da camiseta, a estampa, né? Então eu fiz essa costura. Ela é uma costura que a máquina doméstica tem, que é o ponto overlock.
Pode ser também o ponto zigue-zague, mas eu gosto desse. A minha máquina tem esse ponto, eu gosto de fazer ele. Ele ficou para fazer uma costura de acabamento. E assim o tecido ele não desfia. Tem que fazer, né, uma dessas duas, ou a zigue-zague ou a ponta overlock. Pra ficar esse acabamento nessa parte onde tá o zíper. Então eu vou costurar o outro lado. Também vou fazer a mesma costura primeiro. Começando desse lado aqui. E aí com essa costura fica bem distante o tecido, ó. Ele fica bem longe, fica do lado de dentro, do lado avesso, ele fica um bom acabamento, que não vai desfiar o tecido depois que lavar. E também não vai ficar embolando ele, né? Que ele não vai ficar, como é malha, ia ficar enrolando. Se fosse o outro tecido, ia ficar desfiando. Aí, por esse acabamento, ele não faz nenhum dos dois. Só que a outra parte, ela fica bem distante, ó. Fica bem larga. Então eu peguei vou costurar aqui desse lado, do lado avesso, e usei o calcador de zíper para ficar bem pertinho do fechamento desse zíper. Ó, ele ficou bem fechadinho, costurei dos dois lados. Então, esse não é um zíper invisível, é um zíper comum. Mas ficou bem fechadinho, eu achei legal no final. E depois eu fiz a costura para o tecido não ficar voltando, tem esse pesponto. É uma costura reta, simples, por cima, né? Então eu coloquei por cima da cartolina, pode ver que ficou um pouquinho menor dos outros lados, mas onde está o zíper ficou certinho no 50 por 50. E aí eu vou costurar toda essa parte aqui da almofada, já fechando ela já. Então eu fiz a costura reta na medida do calcador e depois eu fiz a overlock, que pode também fazer o zigue-zague. Ó, fica tudo fica o acabamento e não desfia o tecido e também não fica enrolando. Eu passei ele antes de costurar. Aí ficou mais fácil de costurar. Então a almofada ficou assim. Ó, aqui foi onde eu coloquei o zíper. Eu não peguei nada da estampa, a estampa tá toda fora da costura, ó, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, de frente, de trás, ó, 2012 saiu. A palavra lá em cima também tá inteira. Então aqui ficou. E aqui já é a almofada já cheia. Esse enchimento ele ficou bem grande, com 60 por 60, acho que tem que colocar um menor, né? Mas ficou o zíper, olha, a estampa tá certinha. Eu gostei como ela ficou no final, achei legal. Ela aqui já no sofá, ó.